A Bíblia adverte sobre o falso profeta. Mas como identificá-lo? É possível separar o verdadeiro do falso? Quais os riscos de julgar erroneamente? Nesse vídeo, veremos pela Bíblia 10 características dos falsos profetas. Através dessas orientações bíblicas, você será capaz de identificá-lo, sem erro, sem medo de ser injusto com algum verdadeiro servo de Deus. Será capaz também de não ser enganado pelos impostores. Por isso, assista o vídeo até o final e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará prestando um serviço ao reino de Deus. A Bíblia adverte sobre o cuidado que devemos ter em relação aos falsos profetas. O Antigo Testamento tratava o falso profeta com muita severidade, pena de morte. No Novo Testamento há muitas passagens advertindo sobre eles. Jesus chama a atenção de que, no fim dos tempos, a quantidade desses agentes do mal aumentaria grandemente. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas então quais são as características dos falsos profetas? Falsos obreiros e falsos pastores. Como podemos identificá-los? Só lembrando que um falso profeta pode ter uma ou várias características que serão citadas aqui, e não necessariamente todas. Também não quer dizer que não existam outras características que não foram citadas nesse vídeo. Essa lista não é exaustiva. A primeira característica de um falso profeta é que ele fala em nome de Deus. Todos eles falam. O falso profeta sempre vai parecer ser cristão. Não é aqueles das seitas, cheias de doutrinas antibíblicas e coisas bizarras. Não. Um falso profeta, ele é envolvente, cativante, carismático e geralmente está acima de qualquer suspeita. É por isso que eles são tão perigosos, porque eles se parecem com verdadeiros cristãos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Segundo, a sua palavra não se cumpre. Eles falam em nome de Deus, dizendo que o Senhor falou, mas são mentirosos. Suas profecias não se cumprem. Aqui está a resposta. Se aquilo que o profeta anunciou não acontecer, não foi o Senhor que enviou a mensagem. O falso profeta inventou tal mensagem. Não tenha medo deles. Em terceiro lugar, o falso profeta também pode fazer sinais. Sim, a Bíblia diz que nos últimos dias eles virão fazendo sinais, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Então fique atento. Apenas os sinais e milagres não são atestado de autenticidade do verdadeiro profeta. Inclusive, os milagres podem ser uma ferramenta usada pelo falso profeta para ludibriar e desviar as pessoas de Deus. Geralmente, o falso profeta tem esse intuito, desviar as pessoas do caminho do Senhor. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A quarta característica do falso profeta é que eles são hipócritas, dissimulados e fingidos. Eles são peritos na arte de enganar. É preciso ter conhecimento da palavra, discernimento espiritual para identificá-los. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Em quinto lugar, o falso profeta fala apenas o que o povo quer ouvir. Geralmente os falsos profetas têm multidões de seguidores, pessoas que gostam de ser enganadas e de ouvir apenas aquilo que interessa. Dize aos meus profetas: calem-se, não queremos mais ouvir suas mensagens. Ou então: não nos digam a verdade, falem um pouco de coisas boas, profetizem coisas agradáveis e ilusões. Isso era o pedido do povo que não queria ouvir a verdade vinda de Deus.
preferiu ouvir as mentiras dos falsos profetas, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Em sexto lugar, eles também usam meios de adivinhações e profecias genéricas. Esse tipo de prática era considerada abominação ao Senhor. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A sétima característica é que o falso profeta ele é apegado ao dinheiro. O objetivo não é o crescimento do reino de Deus, mas o seu próprio. Eles querem lucrar. Fazem a obra de Deus, mas o seu coração está no lucro, no dinheiro. Na Bíblia, alguém que virou símbolo de falso profeta foi Balaão. Ele profetizava por dinheiro. Filho do homem, profetize e acuse os líderes de Israel. Diga o seguinte: assim diz o Senhor Deus, vocês estão condenados, são maus pastores, e que em vez de alimentarem as ovelhas, cuidam apenas de si mesmos. Vocês matam as melhores ovelhas, comem a carne e usam a lã para fazer belas roupas, deixando o rebanho passar fome. Vocês não cuidaram das ovelhas fracas e não curaram as doentes e machucadas. Não trouxeram de volta as ovelhas que se afastaram do rebanho, nem foram procurar as ovelhas perdidas. E além de tudo isso, dominam o rebanho pela sua força, com muita violência. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O falso obreiro, o falso pastor, o falso profeta, estes, como está escrito, são diferentes do obreiro fiel, e não são dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. As motivações do coração do falso profeta não é Deus, não é a sua palavra nem o seu reino, é ele mesmo, seu enriquecimento e às vezes, nem sempre só financeiro, mas às vezes a fama, o poder, o domínio sobre as pessoas e tudo mais. Em oitavo lugar, os falsos profetas dão maus frutos, e os seus maus frutos servem para nós conhecermos que eles não são de Deus. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os bons frutos? Que podemos avaliá-los? São os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os frutos deles têm sido o oposto disso. Tem sido arrogância, prepotência, orgulho, egoísmo, ganância, divisões, brigas e etc. Em nono lugar, os falsos profetas são criadores e propagadores de heresias. Geralmente heresias sutis. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Os falsos profetas, eles acrescentam ou tiram parte da verdade da palavra de Deus. Não falam das verdades fundamentais, como inferno, pecado, arrependimento, vida santa. Não. Falam apenas aquilo que convém, que for mais proveitoso aos seus próprios propósitos. E por último, os falsos profetas não pregam a verdadeira palavra de Deus. Tenho ouvido o que dizem aqueles falsos profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração?
Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Veja que a Bíblia nos adverte reiteradamente sobre os falsos profetas, sobre as suas ações e as suas características. Devemos ter cuidado para provar e examinar todos que se põem a falar em nome de Deus. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmão, se você quer agradar a Deus e ser fiel a Ele em tudo na vida, e você identificar que está sendo erroneamente ensinado ou enganado por um líder que tem alguma dessas características, afaste-se dele. Procure uma igreja liderada por um servo de Deus fiel, que trabalha por amor à obra e ao reino de Deus, que pregue a verdadeira palavra de Deus, que não fala apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. Foi isso que Jesus nos ensinou, e os apóstolos também fizeram o mesmo. Estejamos alertas para que não sejamos enganados. Que Deus te dê a sabedoria que vem do alto e te livre de ser enganado pelos falsos profetas. Eu sou Hildeberto e este é o canal O que a Bíblia Diz. Inscreva-se no canal, curta, comente, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.